Comecei a trabalhar na Barra do Agudo e trabalhava uma semana de dia, uma semana de noite, fazia 12 horas por dia, 12 horas por noite. E no domingo eu entrava às 6 da manhã e saía na segunda-feira às 6 da manhã, ou seja, fazia 24 horas de trabalho rural fazendo irrigação. Ganhava muito pouco, mas era o que tinha para se fazer. Aquele trabalho até o final do ano, e no outro ano eu prestei concurso, quer dizer, na realidade não foi um concurso, eu fiz um curso para entregador de cana. E fui trabalhar na entrega de cana, era para fazer nota para os caminhões de cana. Mas ali começou a minha bênção e também o meu castigo. Os chefes que trabalhavam naquela usina não gostavam de pessoas evangélicas e tinha um grupo de crentes ali que pregava o evangelho para todo mundo. Alguns tinham conhecimento, outros não tinham, faltava muita maturidade. Mas foi ali que eu conheci o evangelho, através de uma pessoa que sabia conversar, sabia se comunicar e conseguiu me transmitir a boa nova do evangelho e me fez entender quem era Deus através das Sagradas Escrituras e qual era a intenção de Deus para com a humanidade. Foi muito interessante. Descobri que a salvação não era pelas obras, nem por mandamentos, nem por qualquer outra coisa, mas pela graça de Deus. Foi maravilhoso. Uma grande mudança aconteceu na minha vida naquela ocasião. Passei a sentir mais alegria na vida, mais esperança. Passei a compreender que o que eu sonhava era a realidade. Deus é um Deus de amor. Ele ama tanto o pecador que Ele enviou Jesus, o seu único filho, para se tornar homem e para morrer no nosso lugar. E a sua morte na cruz, assim como os 3 dias que Ele foi para o inferno e pagou o preço dos nossos pecados, nos garantiu a salvação. Então a minha vida tomou outro rumo a partir dali. Era muita alegria na esperança de uma vida eterna. A morte para mim já não existia mais. Era apenas uma passagem para uma vida melhor. Meus pecados eram perdoados pelo sacrifício de Jesus e o seu sacrifício na cruz me garantia o perdão de Deus. É tudo que eu precisava para ter paz. Mas isso não foi tudo, porque começou ali uma grande perseguição. Começou uma perseguição muito grande, porque as pessoas falavam em Deus a todo momento e pessoas que não gostavam do evangelho simplesmente começaram a perseguir os evangélicos. Não importa se alguém dava motivo ou não, para eles tudo era motivo. Falava assim da suspensão no trabalho, falava em tanta coisa. No seu horário de almoço, que você podia sentar num canto e pegar a Bíblia e ler. Quem tem fome de Deus, aproveita qualquer ocasião para estar lendo. Eu, por exemplo, tive uma fome incrível de Deus. Eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia uma vez. E aí eu comecei a ler a Bíblia toda. E como o meu trabalho era o tempo todo parado, isso não afetava o meu trabalho. Mas eu ouvi muitas vezes que pessoas assim não teriam nenhuma oportunidade na vida. E eu falei algumas vezes com os chefes, né, o gerente do transporte e com outros os chefes que tinham ali, que eu gostaria de fazer teste de um motorista, fazer teste com um caminhão. E eles disseram, olha, não há a menor possibilidade, você não vai conseguir. E eu dizia, eu não precisa me dar um emprego, basta deixar eu fazer um teste, porque eu sei dirigir, eu sou bom para dirigir, vou provar minha capacidade. Nem pensar. Mas como a gente vê acontecer em todas as áreas da sociedade, aquela proteção é meu irmão, é meu amigo, é meu cupincha, algumas pessoas conseguiam com facilidade, com ou sem registro de motorista na carteira, porque era irmão do chefe, porque era parente, porque era primo, porque era amigo, ou porque era cupincha. Teve muito disso também, no cara ser cupincha e conseguir entrar. E não era só a profissão interessante, mas o salário era muito bom, eles ganhavam muito bem. E eu tinha vontade de melhorar a minha situação, sair daquela pobreza, daquela miséria, porque eu trabalhava 12 horas por dia, 12 horas por noite, e eu não conseguia pagar o supermercado. Eu queria melhorar, lógico, todo mundo tem que ter uma oportunidade na vida. E eu me senti muito frustrado em relação a isso.
Não fosse bastante isso, eu tinha feito o curso para entregador de cana e eu fui o que tirou a melhor média, a melhor nota, sabe? Fui indicado pelos treinadores para o departamento pessoal para trabalhar na entrega de cana, mas não foi o que aconteceu. Devido ao fato de eu estar no meio daqueles crentes perseguidos, me jogaram na entrega de vinhaça, sozinho, o dia inteiro no sol, porque a vinhaça é aplicada só onde não tem cana, então não tem nem a sombra de uma cana. E à noite, na geada fria da noite, não tem um pé de cana para você se esconder daquele vento frio, congelante. E ali eu trabalhei mais de 2 anos naquela função, só porque eu estava sendo perseguido. Mas embora fosse perseguido, eu não desistia. A minha família também não aceitava. Eu morava numa casinha no fundo da casa dos meus pais, porque eu não tinha condições de pagar aluguel, pelo baixo salário que eu ganhava. E meu pai não aceitou. Ele disse: olha, no fundo da minha casa não mora pregadores. Então eu tive que alugar uma casa e ir embora. Morei mais de 1 ano fora dali, pagando aluguel. Deus me ajudou, me abençoou em tudo. Naquele período todo, o gerente da Barra do Aguda resolveu aumentar um pouquinho o salário dos entregadores de cana e de vinhaça, e eu fui abençoado com isso também, deu para pagar o aluguel. Era a providência de Deus. E quando terminou esse período de provação, ele tirou aquelas horas extras que ajudavam a gente, meu salário voltou ao que era antes. Mas eu pedia uma bênção para Deus, eu queria muito sair daquele trabalho, daquela função, e eu tinha certeza que Deus iria me abençoar se eu perseverasse com fidelidade e fosse paciente. O tempo passou, trabalhei 1 ano, 2 na vinhaça, mesmo tentando acertar o passo com eles ali, nunca negando Jesus, é claro, mas tentando fazer o melhor que eu podia no meu trabalho, mas não tinha jeito, eles simplesmente não queriam entrar em acordo comigo. Trabalhei 2 anos e meio, tinha a promessa de que as coisas mudariam, mas nunca mudou. E quando eu vi que não ia mudar mesmo, no ano de 1985, no primeiro dia da safra, eu pedi a conta, dei aviso prévio, saí, fui trabalhar numa fazenda, fazendo um trabalho pior, ganhando menos, mas na certeza de que Deus estaria mudando o meu destino. Trabalhei mais ou menos 1 ano numa fazenda, na outra, num trabalho, no outro, e de repente surgiu a minha oportunidade. A firma que asfaltou a estrada entre Viradouro e Terra Roxa, a Carvalho, o nome da empresa é Engenharia e Construções Carvalho, de Ribeirão Preto, me contratou, soube que eles estavam precisando, fui até lá, fiz o teste. O teste era feito com um caminhão de câmbio seco, e eu não tinha experiência, mas eu fiz assim mesmo, fui ousado, e a ousadia muitas vezes é honrada por Deus, porque a ousadia significa fé, e eu fui aprovado no teste. Trabalhei mais ou menos uns 8 meses nessa empresa, registrei minha carteira e fiquei sem saber o que fazer da vida. Minha intenção era, depois com a carteira registrada, voltar para a usina como motorista. Mal sabia eu, na minha ingenuidade, que eles jamais me aceitariam como motorista lá na usina, porque o problema não era com o registro, o problema era com a minha pessoa. Então, quando eu soube que a firma de terraplenagem iria para Ituverava, não querendo deixar a família sozinha para trás, eu comecei a pedir a Deus que abrisse uma porta para mim, que eu não precisasse ir embora. E alguns meses depois, eu fui demitido, assim, sem motivo nenhum, sem mais nem menos. Já era a providência de Deus e a resposta das minhas orações. E eu tive que voltar para a lavoura, fui trabalhar na lavoura de novo, não achei outro trabalho. Eu tinha 3 filhos nessa ocasião e eu não poderia deixar de cuidar dos meus filhos. Então eu fui trabalhar na lavoura e fui trabalhar ali, e o empreiteiro convidou a gente para trabalhar na Frutesp, na lavoura de abacaxi, e eu aceitei e eu fui para lá e não tinha noção de que era a Frutesp, eu só tinha ouvido falar, nunca tinha ido lá. Era uma firma de laranja em Bebedouro e tinha um sistema de transporte muito grande. E trabalhando ali na lavoura, soube que eles precisavam de motorista, fui lá fazer o teste, passei e comecei a trabalhar nessa empresa. Foi o melhor emprego que eu tive na minha vida, ganhava um salário muito bom, tinha privilégios como nunca tive em nenhum outro emprego,
Tinha um pessoal muito bem educado ali, que tratava a gente muito bem, com muita fineza, muita educação. E ali eu simplesmente me realizei, transportando laranja da região para a firma, ou transportando produtos para Santos, da Psirica da Serra, como ração, suco de laranja, e simplesmente passei quase 4 anos da minha vida trabalhando naquela empresa ali, de uma forma maravilhosa. Nesse meio de tempo, eu tinha deixado de frequentar a Igreja Batista, frequentava a Igreja Assembleia de Deus do Campo de Ribeirão Preto, que estava iniciando, começou no ano de 85, e foi nesse ano que eu fui para lá. Não vou relatar os problemas anteriores que me levaram para lá, mas tudo parecia fazer parte de um plano que Deus estava me direcionando por um caminho que sozinho eu não encontraria. Frequentando essa igreja, o pastor presidente várias vezes falou no púlpito que todas as congregações deveriam levantar um candidato a um cargo político. E eu ficava ali pensando quem poderia ser, e eu nesse meio de tempo fiquei desempregado. Foi no mês de janeiro de 1991, quando começava a crise do governo Collor, e eu fiquei desempregado, pagava aluguel, tinha 3 filhos pequenos e não sabia o que fazer da vida, passando por uma forte crise sentimental e espiritual, sendo decepcionado pelo ministério e por todas as outras coisas. Eu via no ministério pessoas que não eram dignas, pessoas que nunca deveriam subir num púlpito, mas nem por brincadeira. Mas eu não queria aceitar que aquilo estava errado. Eu achava que era uma pequena falha do ministério, mas que seria corrigida, e isso nunca foi corrigido. A verdade é que nunca foi corrigido. E eu fiquei desempregado, e seguindo o conselho do pastor, eu conversei com o pessoal na igreja para saber se alguém queria ser candidato, e ninguém queria ser. Então eu disse, então eu vou ser o candidato. Estou desempregado, se eu conseguir me eleger, será uma espécie de emprego que eu vou ter e vou poder ajudar muita gente. Mas eu não queria eu não queria apenas um cargo político, eu queria estar à altura desse cargo político, eu queria realmente poder fazer alguma coisa pela nossa sociedade, pelo país, né? Pelas pessoas que realmente precisavam. Então, como eu estava desempregado, eu estava parado, minha esposa trabalhava nessa época para ajudar a manter a casa, e eu tomei o rumo da cidade de Bebedouro e fui procurar uma escola de supletivo. Eu precisava estudar, aproveitar que estava parado, porque eu queria estar capacitado caso eu me elegesse. Procurei uma escola de supletivo e achei uma escola, a Hernani Nobre, onde você elimina matérias por módulos. E dessa forma eu consegui fazer da 5ª à 8ª série em 8 meses. Terminei e já estava começando a campanha política, saí para as ruas e fui de casa em casa e fui pedir voto, fui nos palanques, falei, entreguei minha mensagem, o pessoal aplaudia e parecia que todo mundo ia me apoiar, mas eu não tive mais do que 60 votos. Foi uma decepção muito grande, muito frustrante, por ver como as pessoas são mentirosas, por ver como em algumas casas eu fui recebido e as pessoas pediam cesta básica, as pessoas pediam para pagar as contas para eles, sabe? A corrupção não está lá no alto escalão do governo apenas, a corrupção está aqui embaixo também. Os eleitores são corruptos, eles vendem o voto deles. Eles vendem o voto deles, depois vai cobrar o que de um político? É o roto falando rasgado? Bom, eu não consegui me eleger e eu tinha apenas 2 opções. Eu poderia ficar frustrado, com raiva de todo mundo, inimigo de todo mundo, ou eu poderia voltar para a escola e mostrar para a sociedade que eu tinha capacidade para ser mais do que um vereador. Escolhi a segunda opção. Voltei para a escola e fui fazer o ensino médio. Comecei o ensino médio no ano de 1993, ainda desempregado, porque no ano que tinha passado eu tive 6 empregos e não consegui parar em nenhum. Parecia alguma coisa atrapalhava a minha vida, ou já era providência me dirigindo pelo caminho no qual Deus me queria. E no início de 93, mais ou menos no mês de março, meu irmão Dorival trabalhava numa empresa de ônibus que transportava funcionários para a usina, consegui uma vaga para mim e fui trabalhar nessa empresa, onde eu trabalhei por quase 1 ano e meio. Trabalhava de dia e estudava de noite. Não parei de estudar porque eu fui trabalhar de maneira nenhuma. Continuei galgando os degraus, continuei lutando, porque eu tinha certeza que o meu trabalho teria uma recompensa. Afinal, Deus é fiel.